Boa tarde a todos. Meu nome é Emi Chaio, eu sou estrategista de ações para a América Latina no JP Morgan e me sinto muito honrada de moderar esse painel junto com meus colegas Fábio, Viviane e Matthew. O assunto gerando valor para o investidor através do ESG entrou na pauta do mercado há não muito tempo atrás, mas como vocês verão, nossos palestrantes já dedicam-se a esse tema há muitos e muitos anos. E aqui no JP Morgan, nós também temos feito bastante trabalho em relação a essa pauta. Um exemplo disso é um índice quantitativo de ESG que foi criado, olhando para 9 fatores de ESG e montando a partir daí um ranking entre todos os países emergentes e também um ranking de momento, vendo quais são os países que vêm melhorando ou piorando em termos do ranking. Hoje, o Brasil não figura bem no ranking como um todo, porém, o momento vem melhorando pouco a pouco, especialmente no que diz respeito à iniciativa das empresas no tópico ESG. Nosso índice quantitativo também olha para setores e, especialmente em termos de healthcare, nós vemos que o healthcare no Brasil, o setor de saúde, encontra-se com um momento muito bom em ESG, porém ainda é ranqueado na média dos outros setores. Os nossos palestrantes têm perfis bastante diferentes e cada um vai falar de um aspecto sobre investir dentro do contexto de ESG. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para o Fábio, que depois vai ser seguido da Viviane e, por último, o Matthew. Cada um vai falar por aproximadamente 10 minutos e depois disso eu farei perguntas e também estimulo vocês a mandarem as perguntas. Muito obrigada pelo convite. Sem mais delongas, Fábio, te passo a palavra. Obrigado, Emi. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer também, Matthew e Viviane, estar com vocês dividindo esse espaço. E acho que vai ser uma conversa bastante rica e justamente essa multiplicidade de perspectivas vai enriquecer bastante o debate. E aí me trouxe, na fala inicial dela, um ponto super interessante, que muitas vezes passa despercebido, que essa temática do ESG, por um lado, ela parece muito nova, mas, por outro, ela é muito antiga, né? Então, poxa, por que algo que é praticado há tanto tempo, ela simplesmente agora, e só agora, tem sido tão falado no mundo corporativo e também no mundo financeiro? Então, um pouco sobre isso que eu quero colocar, mas acho que é importante contextualizar duas coisas. Primeiro, que não tem nada de novo no ESG. O acrônimo ESG ele foi cunhado entre 2004 e 2005, mas os pilares que sustentam o ESG são muito antigos, né? A primeira vez que a palavra sustentabilidade foi utilizada de uma maneira formal foi no século XVIII. Existem registros de fundos no século XIX que já evitavam a exposição em empresas que estavam direta e indiretamente ligadas com o tráfico de escravos. Fundos europeus abertos ao público, na década de 60, já praticavam aquilo que se chama de investimento responsável, depois foi, entre aspas, rebatizado como ESG. A minha própria empresa, eu fundei a Fama Investimentos em 1993, já praticando, enfim, os princípios de investimento de ESG. Então, não tem nada de novo no ESG. Mas, muitas vezes, a gente percebê-lo como novo é até perigoso, porque ao percebê-lo como novo, eventualmente a gente pode achar que seja algo da moda, e sendo da moda é passageiro. E se é passageiro, a gente não vai dar a devida atenção para o tema. Mas a gente também tem que levar em consideração que, apesar do ESG não ter nada de novo, ele pela primeira vez está impactando alguns públicos que não tratavam desse tema anteriormente. Sustentabilidade, por exemplo, já era muito comum em empresas, especialmente em empresas grandes, mas esse é um tema recorrente nas empresas. Só que ela estava em outro lugar nas empresas.
sustentabilidade nas empresas tinha mais a ver com compliance e não nas posições de liderança. Então, empresas se preocupavam, por exemplo, com questões ambientais, no sentido de ter uma licença para operar, não receber uma multa ambiental, com questões sociais, a mesma coisa, ter um ambiente em que proporcionasse um mínimo para o colaborador e não o máximo, e no sentido também de evitar qualquer tipo de litígio e assim sucessivamente. Não era visto como uma agenda de criação de valor. E esse assunto, recentemente, foi alçado para um outro patamar. Agora ele faz parte da mesa do C-Level, dos CEOs das empresas, dos boards, e por isso ele tem uma dinâmica muito diferente, um budget diferente, um holofote enorme sobre o tema e com vários desdobramentos em relação às empresas. Então ele não é novo, ele mudou de lugar. No mercado financeiro, mais ou menos a mesma coisa aconteceu. Especialmente no Brasil, mas não só no Brasil, os pilares que sustentam o ESG, que são direitos humanos e meio ambiente, foram ideologizados. Então, durante décadas, no Brasil, esses debates eram interditados dentro do mercado financeiro. Ao você propor questões que tinham alguma relação com direitos humanos ou com meio ambiente, isso era percebido aqui no Brasil como uma pauta ideológica e, portanto, o mercado financeiro era refratário a essas pautas. Então, pouco se debateu dentro do mercado financeiro em relação a esses temas. Agora, esses temas do ESG são extremamente complexos, densos, profundos, amplos, e para estes públicos que foram impactados muito recentemente com esses temas e que precisam dar respostas imediatas, especialmente o mercado financeiro, ele vive de imediatismo nas respostas, então fica uma situação bastante complicada, né? Como que você vai dar uma resposta imediata sobre um tema que é extremamente complexo, amplo e profundo? Então, o que tem sido, o que tem acontecido no âmbito do mercado financeiro e também no mundo corporativo é um reducionismo de agenda, né? Já que eu não posso tratar de temas amplos e profundos porque eu não os conheço, eu reduzo o tema para que ele seja circunscrito a um determinado conjunto de assuntos e ignoro os demais. Então, quando a gente fala, por exemplo, de questões ambientais, que a gente deveria estar tratando de uma maneira ampla, questões como perda de biodiversidade, água, economia circular e tantas outras coisas, o debate hoje é única e exclusivamente sobre mudanças climáticas, e dentro de mudanças climáticas trata-se da questão de carbono. E eu não estou diminuindo a importância da questão climática, não, muito pelo contrário, mas o debate ambiental é muito maior do que isso. Quando a gente fala das pautas sociais, especialmente estando no Brasil, a gente deveria ter um olhar muito amplificado. O Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, é o 2º que mais mata em acidentes de trabalho dentro do G20, é um país que tem 56% de negros e uma falta total de inclusão racial. A gente é o país mais transfóbico do mundo e essas pautas não são discutidas. Então, basicamente, o que se discute nas pautas sociais do ESG é equidade de gênero. E, de novo, não estou diminuindo a importância da equidade de gênero, mas a gente não pode entender a equidade de gênero como a única pauta social. É muito mais ampla do que isso. E se a gente levar em consideração aquilo que é debatido por aqui, que é a questão climática e a equidade de gênero, a gente vai também perceber que são pautas internacionais e não domésticas. Então, essa é uma crítica que falta às empresas brasileiras ter um olhar um pouco mais tropicalizado, um pouco mais brasileiro sobre o assunto. Então, basicamente, quando a gente pensa ESG de uma maneira estratégica e pensa mais como uma alavanca de criação de valor a longo prazo, a gente tem que levar em consideração que o capitalismo está mudando totalmente de cara. Nos anos 90, as empresas, em geral, eram geridas com foco única e exclusivamente nos seus acionistas. Era aquilo que a gente chama de capitalismo para shareholders, no sentido que os processos decisórios das empresas visavam contemplar o acionista e não estavam preocupados com o ecossistema no qual a empresa operava. E isso não é sustentável a longo prazo, isso tem sido percebido por várias companhias ao longo do mundo.
E a gente está numa transição para um capitalismo mais inclusivo, que é chamado de capitalismo para stakeholders, no qual os processos decisórios das empresas contemplam os stakeholders em geral, incluindo os shareholders, mas não só os shareholders, ou seja, não só os acionistas. Então, os processos decisórios das empresas que estão, de fato, engajados na agenda ESG contemplam clientes, fornecedores, colaboradores, meio ambiente, seus pares, governos e assim sucessivamente. Então, as empresas que possuem esse olhar e essa cultura corporativa são aquelas que, de fato, estão engajadas na agenda ESG. Então, quando a gente pensa em ESG, muitas pessoas têm dois erros básicos. O primeiro é pensar o ESG como produto, quando, na verdade, ESG é processo. Então, uma empresa não pode ser classificada como ser aderente ou não ao ESG a partir do produto que ela produz ou do setor na qual ela atua. É muito possível encontrar empresas, por exemplo, de energias renováveis ou de carros elétricos que não sejam aderentes às boas práticas. Ao contrário, também é possível encontrar empresas que estejam em setores que nada tem a ver com essa agenda e que tenham boas práticas. Então, ESG tem a ver com processo, é responsabilidade, é ética para com os stakeholders em geral. Então, a gente precisa desmistificar que ESG tem a ver com um determinado setor. E o segundo ponto, que acho que é muito importante a gente desmistificar, é que existe uma dicotomia entre responsabilidade e rentabilidade. Né? Muitas pessoas acham que ao escolher o caminho da responsabilidade, estamos abrindo mão de rentabilidade. E é exatamente o oposto. Né? Essa dicotomia ela é falaciosa. Empresas cada vez mais percebem que ao escolher o caminho da responsabilidade, elas estão também escolhendo o caminho da rentabilidade. Então, empresas ESG, ou empresas que, enfim, tenham boas práticas e boa cultura corporativa, elas acordam todos os dias de manhã pensando em como serem maiores, melhores, mais lucrativas, aumentarem a margem e assim sucessivamente. Não são, ao contrário das percepções comuns, não são empresas perdulárias, empresas que não se preocupam com geração de resultado e assim sucessivamente. Podemos, enfim, ao longo desse debate, dar vários exemplos ilustrativos, mas acho que essa é uma falácia que a gente precisa combater para ter a real percepção do ESG. Então, no meu olhar de investidor, e aqui já concluindo, o que eu procuro são exatamente aquelas empresas que têm esse olhar de longo prazo, que tomam decisões baseadas em stakeholders e que são responsáveis por suas externalidades. Empresas que entendem o impacto negativo que geram para, enfim, o ecossistema em que elas operam e tentam, ao máximo, reduzir esses impactos. E, com isso, elas conseguem olhar mais para o longo prazo e gerar mais valor para os seus acionistas também. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Teremos várias perguntas que ficou aqui para mim depois, mas com isso eu quero mudar um pouco a ordem e chamar o Matthew para falar agora. Matthew. Hello, everyone, and thank you for having me. It's a pleasure to be speaking to you all and to be part of this great panel. And thank you to my other panelists for his opening remarks. I couldn't agree with a lot of what he was saying. I absolutely, echo a lot of what he was going over. And so I just want to tell you a little bit about what we've been doing in Plug and Play and some of the work that we've been specifically doing in sustainability, especially as it pertains to Latin America. So I am the Global Director of Sustainability at Plug and Play. I've been with the company for the last 3 years, but I've actually been in sustainability for the last 10. Yes, we are seeing kind of the rise of sustainability becoming more popular in the last year or so, but it's really been around for much, much longer. And I could not agree more with my other panelists. When it becomes a trend, it becomes a little bit dangerous. So one of the things we actually try to do, especially what I try to do, is reduce a lot of the myths that are out there when it comes to sustainability,
reduce a lot of the hurdles, reduce a lot of the misconceptions, because when you remove that, then there's a lot of great value when it comes to working with startups and corporations in helping boost up sustainability efforts. So a little bit about Plug and Play. We are a global innovation platform. We currently operate across 38 locations around the world, working with thousands and thousands of startups in our ecosystem. To date, we have over 65,000 startups in our ecosystem, working across 18 different industry verticals, including healthcare and sustainability. But we also have food and beverage, ag tech, financial services, insurance services, cryptocurrency, and many, many other ones. We also do a lot of work with corporate innovation, and we do investments as well. So Plug and Play started as a VC firm with some pretty early investments such as PayPal, Google, Logitech, Dropbox, SoundHound, and one of our more recent unicorns that you might be aware of is Rappi. We were one of the first investors in that company. So we have done about 2,000 investments around the world through our history. I actually oversee all the investments in sustainability on behalf of Plug and Play, just given my background. And we also have been running accelerator programs all over the world, including in Latin America, or more specifically in Sao Paulo, with the Alliance to End Plastic Waste. So for our sustainability program, we have three major pillars. One is ending plastic waste around the world, where we are running programs currently in Silicon Valley, Paris, Shanghai, Singapore, Johannesburg, and as I mentioned, Sao Paulo. We also run programs in carbon neutrality and in sustainable fashion in all these locations. One of the benefits of having this global program is that we're able to work with startups locally and accelerate their growth and their pace of adoption and raising funds locally, and then help them scale globally. As well as we're able to also help solutions from other parts of the world come into the Sao Paulo and Latin American market. And we've seen tremendous, different types of technologies and business models, but I think more importantly, just passionate individuals that really want to make a difference. And so, we've been excited to work with all these startups, and we've been able to show you can invest into sustainability focused startups and make a profit. For VCs, we're very much focused on a return on our money that we deploy into startups. So, we've been able to show about a 3x ROI in 2 years from the 20 plus investments we've done in sustainability. So we've been able to show you can make money from it, and kind of remove that myth of you can only be sustainable or you can only make money, but you can't do both. And I can also not agree more with our other panelists, about sustainability is now at the C level. So one of the things that Plug and Play does is we work with over 500 organizations around the world, including many in Latin America. And we're actually helping them with their sustainability journeys, and it's coming from the C level. They want to do more for their local communities. They want to do more for the local environments, and not only make it environmentally sustainable, but also help people find jobs, help people get access to better healthcare, help people get access to better food and nutrition and better living conditions. So we've been able to work with a lot of amazing companies in this region, and helping them with their sustainability and innovation journey, and help them connect with fantastic startups that are really making a difference and impact in the world. And everywhere around the world, sustainability is treated differently. And so one thing we really try to do is shine a really focused light on new and exciting initiatives and reduce the hurdles and misconceptions and myths about sustainability, and help these startups and these corporations really boost their efforts and grow. And we're just here to be a great connector between all these different companies around the world and just move the entire space forward. So I'm really looking forward to hearing from a lot of you and your questions that you may have. For me, I've been working, as I mentioned, in this space for about 10 years. I've run my own company before. I've worked for the government before. I've worked for other VCs.
So from those experiences, been able to learn a lot of the misconception and myths, but also how to solve those and tackle them. Because in order for us to really move the entire space forward when it comes to sustainability, it takes us all working together, and also working together with a clear vision and clear focus, and with a clear understanding of what the problem actually is and where we need to go in order to really solve it. So again, thank you to Amy for having me on this panel, and for the other panelists for their time. And I'm really looking forward to a great discussion today. Obrigada. Nós ainda estamos esperando a Viviane, ela teve dificuldades técnicas, então eu vou começar perguntando para o Matthew se ele pode dar algum exemplo de um trabalho que ele fez aqui no Brasil que possa exemplificar um pouco melhor as questões de sustentabilidade na Plug and Play. Yes, so we actually ran a accelerator program for the Alliance to End Plastic Waste in Sao Paulo, where we accelerated about 12 startups from the region that were working on tackling plastic waste in the environment. So some did waste collection, some did advanced waste processing, finding end use markets for that plastic waste material. And we've helped set up different mechanical and chemical recycling facilities, not only in Sao Paulo, but actually in multiple parts of Latin America. One of the most recent ones was with a startup called Greenback and a company called Inval in Nestle, Mexico, where they're doing now chemical recycling of plastic waste material. Kind of stepping aside from plastic waste, we've also done quite a bit of work in carbon neutrality. But I think one of the more exciting ones, and ones that I've been personally very proud of, has been a company called Nihilus, where they're helping to prevent, food waste or food from ending up in the landfill. So what they do is, people can sponsor food plates, and they will go provide those food plates to homeless shelters or to food banks. But they also work with corporations all throughout Latin America and really throughout the world. So if there is an issue on the packaging of a food, for instance, just it had the wrong label, or something where the food itself is perfectly good, they will actually prevent, instead of it being sent to a landfill, they will provide it to homeless shelters or food banks, or sell it on a secondary market for a fraction of the price that you would pay in a store. So it's providing better nutrition. It's preventing food from going to the landfill and all this other material from going to the landfill, and getting it to the people that really need it. And they've also helped employ quite a few people from all over Latin America, specifically in Sao Paulo, that needed jobs. So it's been incredible to see the great work that they've been doing, and we're helping them grow even more. I'd say the last one has been a company called Agramo that we've been working with, where they are doing refill containers for different soaps or different things that you'd buy at your supermarket, but allowing everyday consumers to get bulk price even if they don't need that bulk material. So not only are they preventing more plastic waste, but they're also helping people get access to the everyday items that they need at a much cheaper price. And they are convenient because they will go to you, so you don't have to go to them. So they make it so it's very easy to access, and multiple people can utilize them. So not only have we been helping them grow and scale in Latin America, but we're also helping them grow in Europe, Southeast Asia, Africa, and North America. Acho que o interessante para comentar desses projetos é a interseccionalidade entre os diferentes fatores de ESG, tanto do lado social como do lado do meio ambiente, que os teus projetos eles estão tocando, e a gente vai falar um pouco mais disso mais à frente. Agora eu queria perguntar para o Fábio se existe algum setor ou setores que são uninvestable, que não dá para investir do ponto de vista ESG. Tem algum setor que realmente você acha que vai contra
toda a ideia do ESG, de investimento desse retorno de longo prazo? Adorei a pergunta, Amy, porque ela é provocativa no sentido de o ESG não é binário, o ESG é bastante complexo. Então, o que eu for responder aqui para vocês, eventualmente pode ser, o Matthew pode ter uma opinião contrária e os dois estão certos. Então, a gente não tem verdades absolutas no ESG, a gente tem maneiras de ver e está tudo bem, né? Então, eu vou colocar aqui, então, muito claramente a minha opinião pessoal e o que a gente faz na minha empresa, na Fama. E não necessariamente, não, assim, reforçando, isso não é um manual em que o que eu falar é a verdade do ESG, isso é a verdade do Fábio e da Fama Investimentos. A gente entende o seguinte, os conceitos do ESG, eles são, como já falei, eles são bastante complexos. Então, as empresas potencialmente terão alguns fatores que são mais avançados, outros que serão menos avançados, e a gente vai ter que conviver com isso, a gente não vai achar empresas perfeitas de maneira nenhuma. Então, e outra coisa, no tempo, essas questões vão mudando também. Então, o foco vai mudando, a maneira com que a empresa lida com determinadas questões vai mudando, a sociedade vai mudando, então não é uma opinião estanque no tempo, é uma opinião que ela é bastante dinâmica. Na nossa opinião, só existe um fator ESG que seja binário. E esse, sim, para a gente, é um fator de exclusão, que é ética. Não existe meia ética. Ética ou você é, ou você não é. Então, neste sentido, é aí que a gente traça a linha. Eu jamais investiria numa empresa antiética. Em todas as outras empresas, eu posso investir sem problema nenhum, ainda que as práticas ESG elas sejam pouco expressivas, e aí a gente contribui para que a empresa avance. E isso é uma prática que a gente faz bastante. Então, a gente pode investir em empresas que sejam state of the art, no sentido das práticas ESG, ou empresas que estejam no início da jornada. E nesse sentido, a gente apoia bastante as companhias. Onde a gente não investe de jeito nenhum, são empresas que não tenham práticas éticas. Só que ética também é um conceito abstrato, né? Se eu perguntar para todos os panelistas aqui e para todos que estão nos assistindo o que significa ética, provavelmente a gente vai ter N respostas diferentes. Mas, em geral, quando eu dialogo com brasileiros sobre o que é ética, o que é antiética, em geral, por aqui, a percepção de ética tem a ver com algo financeiro. Então, por exemplo, uma pessoa ou uma empresa tomou uma atitude antiética porque ela queria ter um benefício financeiro. Então, ela não pagou imposto porque ela queria lucrar mais, ela fez isso ou aquilo porque, enfim, para ter algum tipo de benefício. A nossa visão de ética é mais amplificada do que essa, né? Não é só uma questão financeira. Então, uma empresa ou uma pessoa que destrata seres humanos ou que segrega seres humanos, para mim, é uma empresa ou uma pessoa antiética. Uma empresa que produz produtos que não façam bem para a sociedade é uma empresa antiética. Empresa que polui excessivamente e não está preocupada com isso é uma empresa antiética também. Tá? Então, ainda que as suas práticas comerciais sejam éticas, ilícitas, no sentido de não sonegar imposto, não pagar propina, fazer tudo, enfim, conforme a lei manda, se a empresa não se demonstra como antirracista, anti-homofóbica ou desrespeitosa em relação às questões, por exemplo, das mudanças climáticas, etc., eu acho que é uma empresa que fere a ética. Então, nossa leitura sobre ética é amplificada. Quando a gente vê que isso é um dogma dentro da companhia, enfim, que seja difícil, né, transpor essa questão, aí para a gente passa a ser uma empresa investível, não investível. Só tem um ponto adicional. Existem alguns setores que, apesar das empresas serem responsáveis da maneira com que elas atuam, são setores que estão na contramão do mundo, né? Então, vou dar um exemplo. O setor, por exemplo, de combustíveis fósseis ou de mineração, ainda que haja empresas que estejam fazendo tudo isso de uma forma correta e responsável, são setores que vão ter que começar a pagar pelas externalidades
sendo que ela nunca teve que pagar pelas externalidades. Então, carbono, por exemplo, só para dar um exemplo, já é regulado em 70% do PIB mundial. Ainda não é regulado por aqui, aqui no Brasil, mas isso é uma questão de tempo. Então, se a gente incorporar na conta quanto que essas empresas terão que se responsabilizar pelas emissões de gás de efeito estufa, provavelmente elas continuarão sendo empresas responsáveis, mas empresas financeiramente menos viáveis do que elas são hoje. Então, não diria que elas estão na nossa lista de exclusão, mas elas estariam excluídas da nossa lista de interesse. Muito claro, obrigada. Matthew, você me contou, quando a gente estava se preparando para esse painel, que a Plug and Play, vocês também entram dentro das grandes empresas para melhorar o perfil de sustentabilidade delas. Você pode contar um pouco para a gente onde que você vê o maior gap entre o que seria o ideal e o que você encontra nas grandes empresas hoje? Yeah, absolutely. And I just wanted to kind of say I completely agree with my panelists. One thing we actually really try to do is bring startups that can shine in add transparency to a lot of these organizations or industries to show if they are being ethical or if they're not being ethical. And this has to do with working conditions or their environmental impact. And that's one of the things we actually try to really invest into and bring into these larger organizations. And this can be through working conditions or transparency in the supply chain. It can also deal with conflict material to make sure it's not a conflict material, or to make sure it's coming from it's ethically sourced as well. Some of the ways that we've been working with these larger organizations is how they're approaching their plastic waste footprint, their carbon footprint, their water footprint, and finding solutions for them to reduce those footprints overall. And also, simultaneously showing them how they can make money by doing so. We don't want this to be something that's a cost burden for them because it won't stay with the company. It won't really stick. But when you show them you can reduce your plastics, carbon, water footprint and emissions, and also make more money or save more money, then it becomes much more attractive to a lot of these larger organizations. And it does environmentally, impact their local areas where they are or where their plants are. So we do quite a lot of strategy work for them and really looking at their products and their processes, looking at their different plants and facilities and ways that we can find exciting startups to help make those areas much more sustainable and make them money or save them money. If it can do both, great. But it's usually either it makes them or it saves them more money. Matthew, você falou de descarbonização e é inevitável falar sobre a COP, que acabou de acontecer na Escócia. Fábio, eu já vou te perguntar, porque eu li seu artigo a respeito. Muito bom título também. Tem algum takeaway desse evento que a gente acabou de ver, que está se encerrando hoje, que seria um aprendizado ou alguma lição para as empresas, ou no final das contas foi mais do mesmo? A pergunta para mim? So for me, ele está falando. For you, Matthew, para você. Você já vou chegar. So for me, it feels governments are really behind, and a lot of the demand for sustainability has really come from individuals and just
everyday people saying that they want their governments, they want their corporations, they want everyone to really step up. It feels like it's been more the kind of the younger generation that's been demanding it and really pushing it, and the governments are taking a long time to really catch up with it. It felt a little bit like the same for me. I wish there was more, and I wish there was also faster actions. I know it is very difficult to decarbonize a lot of these industries in a lot of these countries. It's very complex, but I just the pace of adoption needs to be much faster. I'm calling you from California, and for much of the year we are on fire. And it has to do a lot with climate change and what's happening. So for me, it's a personal issue because our skies are usually gray with smoke, and we have ash constantly coming down on us, and we've had to evacuate for fires on a regular basis. And so there needs to be a lot more urgency from the governments, and it really should not take them all coming together once a year for a conference to do something. It should be something that is regularly being done, and being done at a much faster pace. And, I think they need to step up much more. We can applaud and congratulate them for the commitments that they've made in this latest COP. However, much more needs to be done. And so it's an applaud, but it's not an enthusiastic applaud. I know it's a little bit of a depressing answer, but it's my honest opinion on it. E eu acho que o Fábio, ele divide essa mesma opinião. Fábio, você quer falar um pouco sobre isso? Bom, Matthew, eu acho que você vai gostar do artigo que eu publiquei ontem, porque é muito parecido com o que você trouxe aqui. Ontem eu tive o prazer e o privilégio de participar da COP como panelista em uma sessão chamada The Investor Agenda, e eu trouxe um pouco dessas reflexões. E eu acho, Amy, te respondendo muito objetivamente, que essa COP, em especial, era uma COP diferente das demais COPs, por várias razões. Primeiro, porque no ano passado não teve COP, né? A gente estava no meio de uma pandemia, então a última COP que existiu foi em Madrid, em 2019. E nesses 2 anos, muitas coisas aconteceram. A primeira coisa foi a própria pandemia. E a pandemia, enfim, como efeito colateral de tudo isso que a gente passou, trouxe 2 questões que eu acho muito relevantes para o contexto de uma COP. O primeiro é esse olhar um pouco mais social, tanto dos governos quanto das empresas. Então, em 2019, talvez, né, a gente não tivesse esse olhar tão voltado para o bem-estar das pessoas, era um olhar talvez um pouco mais individualista. E agora existiria uma expectativa de que países e empresas estendessem um pouco esse olhar de uma maneira diferente, dado tudo o que aconteceu. O segundo aspecto que eu acho relevante é a questão da ciência. Então, a ciência ganhou muita relevância nos últimos 2 anos por conta da pandemia. O Brasil, infelizmente, numa pesquisa feita pré-pandemia, era, entre todos os países relevantes do ponto de vista de população, é o que menos respeitava a ciência. Então, tudo que foi discutido ao longo desses últimos 2 anos, do ponto de vista de vacinação, o que acontece com uma pandemia, etc., trouxe uma luz importante para a ciência, e eu acho que isso era um combustível relevante para a COP. Mas tem mais, né? Essa COP também é a COP da volta dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, né? Então, Trump saiu do Acordo de Paris, Biden teve uma campanha totalmente focada na agenda ambiental, e é um ator extremamente relevante. Então, a volta dos Estados Unidos para o jogo era muito significativa para esta COP em especial. E, além disso, o assunto ESG ganhou uma dimensão e uma escala muito grande nesses 2 anos, né? Então, a gente está falando de uma COP que
antes era circunscrita a alguns públicos, e agora o mundo corporativo e o mundo financeiro também participam da COP com mais atenção. Além disso, também, nessa COP, tinha uma pendência muito grande, que não quero ser muito técnico aqui, a discussão do artigo 6 do Acordo de Paris, que justamente regulava o mercado de carbono internacional. Nos últimos 2 anos, esse mercado ganhou muita relevância. Então, existia uma expectativa gigantesca em cima desta COP. E quando a gente olha, tudo bem, a COP não terminou, né? A gente precisa esperar ela terminar de fato, e eu acho que tem muitos desdobramentos que ocorrem pós-COP, mas, infelizmente, a gente, e aí concordando integralmente com o Matthew, a gente ainda vê, tanto do lado corporativo quanto do lado governamental, os interesses particulares prevalecendo em relação aos coletivos, né? Então, empresas e governos olhando para os seus próprios umbigos, ao invés de olhar para as questões que deveriam estar olhando, né, para o bem-estar social de maneira mais coletiva. Então, a gente ainda tem um atraso de agenda, apesar da importância dessa COP, a gente, enfim, acaba se frustrando de uma determinada maneira. Mas tem coisas positivas que a gente pode extrair de lá, sim. Eu acho que teve 2 pontos que eu gostaria, isso não está no meu artigo, mas acho que isso eu queria destacar aqui. Primeiro, acho que a participação da geração Z, para mim, foi muito relevante, emblemática, e isso, para mim, ganha um ar de esperança para as próximas COPs. Acho que é uma geração que vem participando cada vez mais do debate, e essa geração, enfim, ao longo dos anos, vai ganhando poder de consumo, vai ganhando espaço nas lideranças corporativas e na política pública, e eu acho que, enfim, com o tempo, a gente pode, a partir da geração Z, endereçar melhor essas questões. E o segundo ponto, que eu acho que é muito importante, nessa COP, um assunto que ficou muito claro, que eu acho que deve dominar as temáticas das próximas COPs, é o conceito de adaptação, né? No sentido de quais as consequências sociais das COPs, o quanto que isso gera, das mudanças climáticas, quanto que isso gera de desigualdade social e como que a gente pode endereçar essas questões, o racismo climático e tantas outras coisas que a gente tem que discutir além da ciência, e esse enfoque mais social e um pouquinho menos ambiental, eu acho isso fundamental. Sim, que inclusive é o que o Matthew ele contou da Nylos, que quando ele me contou me chamou muito a atenção, que esse aspecto da desigualdade, da fome, da pobreza começa a entrar também como sendo um fator bastante importante nessas questões. O painel é sobre investimentos e ESG. E uma coisa que eu me pergunto, e a pergunta pode ser para os dois, se vocês veem a possibilidade de algum dia, talvez não no futuro tão distante, ter um país que vai receber sanções e que passa a ser quase investable por violar princípios de ESG. Então, por exemplo, o Fábio é signatário junto com muitos, eu não sei explicar muito bem, Fábio, você pode explicar melhor, mas junto com muitos outros gestores de investimentos no mundo, a aderir às práticas ESG, escreveu cartas aos nossos governantes em relação a isso. A gente tem, por exemplo, o acordo Mercosul e União Europeia sendo com bastante obstáculos para sua aprovação devido às questões relacionadas ao meio ambiente. Então, assim, é possível que a gente vai ter países, mesmo que seja o Brasil, sendo aqui quase que um uninvestable, difícil de investimento, se não houverem melhoras nesses fatores ESG? É a pergunta para os dois. Posso começar, então? Por favor. A questão do boicote, ela é muito delicada, porque a gente precisa dissociar governo de sociedade civil.
No momento que existe um boicote em relação a um país, a gente está, no final das contas, penalizando uma sociedade civil que eventualmente apoia essas questões, né? Então, grande parte da população brasileira quer a manutenção da floresta de pé, quer um respeito ao meio ambiente, quer o respeito à sustentabilidade. Então, boicotar um país significa penalizar pessoas, e eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão em relação a isso. Mas eu não sou contra o boicote. Eu acho que esse boicote ele precisa ter um alvo dirigido. Então, empresas que não têm boas práticas, empresas que desmatam, empresas que violam direitos humanos, precisam sim ser boicotadas. Mas esse boicote ele precisa ter um endereço certo, porque senão essa generalização ela interdita o debate. Matthew? Yes, very interesting question. So, and I really agree. You have to separate the government and a corporation. If you are to sanction a government and say, no more investments, I feel it will actually make things worse. Because one, it might lead to more greenwashing. But let's say the sanctions actually go through, that lack of investment, things will get worse in that area. When it's a corporation and people are boycotting them because they want them to become more sustainable, the corporation has the ability to reinvest its own money to make its company more sustainable. And we've actually already seen that type of pressure work where, everyday consumers are pushing companies to be more sustainable, and they're using their purchasing power to say, I'm going to buy things that are more sustainable from companies that are more ethical or more sustainable than I would other ones. And corporations are realizing that. And they are trying to adjust and change in real time. Not only that, but the people that want to work for those organizations are also demanding that those companies be more inclusive, be more ethical, be more sustainable. And so you're seeing this grassroots movement really take on some of the most powerful companies in the world and change their attitudes and change their boardrooms in some companies, change their CEOs, and really change the mandate in which these companies operate. So it's been incredible to see that. But I don't feel a sanction for a country is a good idea. I think it could be actually very catastrophic. But pressuring corporations, I think, has led to a lot of really good changes. And I know there's more to come. So we've seen that kind of evolution of pressure, or that ripple effect of pressure, where it's starting with everyday citizens and consumers, and then going to the corporations, and then governments are kind of realizing. So the pace of adoption is slow it's different for different organizations and different levels, but it's starting to reach the governments, and we're starting to see them react and make commitments, but it just needs to be much faster. A minha última pergunta tem a ver com algo que você mencionou, que essa transição para de uma empresa para ser mais, que o próprio Fábio falou que é um processo, né? Você ser ESG. E os custos associados a isso, né? É um debate que a gente sempre pensa. A gente quer transformar as empresas, existe essa exigência muito grande, mesmo inclusive geracional, que é algo que também foi dito, mas a empresa, como que ela pode balancear os custos versus as oportunidades? E eu acho que eu até já sei a resposta de vocês, mas só para formalizar. Matthew, se você quiser começar. Yeah. So for some companies, it's costing them more to not go down the sustainability,
path than if they are to stay on their own path. We've seen the impact that climate change has had on a lot of different, cities and areas. But one way to think about this also is, for instance, insurance companies, financial institutions, chemical companies. A lot of these places are along the coast, and climate change is impacting them, and it's costing them a fortune in damages, but also to move facilities. And I mean, the fires in California were devastating for people, but also insurance companies. So for them, there's a big financial risk if they don't push for more and more sustainability. So sometimes it does cost more not to become more sustainable. And then for other organizations, it will save them money or also make them more money. So it's really investing in themselves. So it's not necessarily just, a money pit where money is being thrown at it to become more sustainable, but it's more of a reinvesting in themselves, and that will lead to them becoming more sustainable. So that's the way I would frame it. Fábio, alguma consideração? Concordo integralmente, né? O custo de não fazer é muito maior do que o custo de fazer, sem dúvida nenhuma. E outra questão, mais duas questões, né, que eu queria acrescentar. A primeira é que a falsa percepção de que a agenda ESG, a sustentabilidade seja cara. Isso cria um imobilismo enorme para as empresas médias e pequenas, achando que, olha, o dia que eu for uma empresa grande eu faço. Isso não é verdadeiro. Tem uma série de ações que podem ser feitas que são de graça. Então, distribuir um texto sobre racismo ou homofobia é de graça. Manter a cortina aberta com luz natural e evitar consumo de energia é de graça. Incentivar o uso de transporte público ou de bicicleta é de graça. Coleta seletiva de lixo é de graça. Então, não existe nenhuma razão para as empresas médias e pequenas, inclusive as grandes também, de não fazerem alguma coisa. Um monte de coisas são de graça e no coletivo dá um resultado bastante significativo. Então, acho que isso é importante, a gente tirar um pouco desse estigma, né, que para ser sustentável eu preciso primeiro crescer e depois eu serei responsável. Isso não é verdadeiro. E eu acho que tem um outro aspecto que a gente também tem que levar em consideração, que acho que as empresas elas estão cada vez mais mudando um pouco a forma de compreender, de entender o seu papel. Até muito pouco tempo atrás, as empresas entendiam que a sua responsabilidade era circunscrita ao portão da fábrica. Então, olha, é o seguinte, vendi um produto, a responsabilidade não é mais minha, é de quem comprou de mim. Então, é do varejista, do distribuidor, do consumidor final, etc. E acho que a compreensão agora é uma compreensão de cadeia. A responsabilidade da empresa vai desde os seus fornecedores, na cadeia inteira, né, inclusive terceirizados, quarteirizados, até o destino final. Isso tende a fazer com que a economia fique cada vez mais circular e que as empresas entendam a dimensão das suas responsabilidades. Nesse sentido, tem uma outra questão que vem em paralelo, que é advocacy, né? Então, até pouco tempo atrás, empresas que não se posicionavam em relação às grandes questões da sociedade eram vistas como neutras. Agora, as empresas que não se posicionam são vistas como omissas, né? Então, as empresas precisam se posicionar, ainda que não façam parte da atividade dela. Então, empresas precisam falar sobre democracia, empresas precisam falar sobre racismo, empresas precisam falar sobre mudança climática e etc. Sob o risco de não serem mais polos de atração e retenção de talentos. As pessoas da geração Z, por exemplo, não querem trabalhar numa companhia que não dialoga com os mesmos valores. Então, não seguir uma agenda ESG significa também o risco de você não atrair talentos. E se você não tem talentos, você está desfigurando a sua própria companhia. Então, acho que não é mais uma opção. E quem começa a colocar na conta e falar, bom, isso aqui custa e etc.,
não está considerando os custos invisíveis que tem, por exemplo, do seu produto não ser bem quisto, da sua empresa não ser um alvo de contratação de talentos e assim sucessivamente. Então, a gente tem que olhar isso de uma maneira um pouco mais sistêmica. Bom, chegamos ao fim do nosso painel. Eu aprendi muito, tenho certeza que a nossa audiência também. E tivemos a honra de ter tanto o Fábio como o Matthew. Agradeço muito e acredito que estamos todos à disposição. Muito obrigada e fiquem para o próximo. Tudo de bom.